Vocês já viram que finalmente estreou a quinta e a última temporada da série You na Netflix? Eu terminei de ver e só agora eu entendi o real sentido da série. Se você acha que You é só uma série de psicopata, então assiste esse vídeo até o final, porque o que eu descobri pode mudar a sua visão. Pra quem não lembra direito, a história é da quarta temporada, o que é normal porque já se passaram 2 anos. Eu vou dar uma resumida rápida. A trama vai ser após a passagem do Joe pela Inglaterra e teve toda aquela história da perseguição da Marianne. Vimos ele fingindo ser um professor universitário e entrando na elite, e em seguida ele vai se tornar o assassino dos Comam os ricos. No final da quarta temporada, a gente viu que a Marianne conseguiu fugir com a ajuda da Nadia, tendo aquele desfecho que ele se casa com a viúva rica Kate. E após ele contar a sua história, e ela vai usar o poder da família para devolver a identidade do Joe Goldberg. Assim eles voltam para Nova York, onde tudo começou, e os dois vão ter uma vida de casados com o Henry, que é o filho do Joe. Contudo, novos problemas vão surgir e fantasmas do passado vão voltar por justiça. Antes de ser lançada essa temporada, eu fui pesquisar o que motivou a escritora Caroline Kepnes a criar o personagem Joe. Em uma entrevista para o FINEC, ela revelou que em 2012 ela perdeu o pai para uma batalha de 2 anos contra um câncer terminal, e que essa expressão que os médicos usavam a irritou. E nas palavras dela, que batalha seria essa se a guerra já estava decidida e o câncer vai vencer a qualquer custo? E ela disse que pegou essa fúria e colocou no Joe, pensando nele como um câncer que sempre irá vencer. Não importa o que você faça, ele sempre volta. E se você parar para pensar, faz todo o sentido. O Joe sempre se safa, sempre dá um jeito. E a fórmula dessa temporada é bem parecida com as demais. Personagens novos, ciclos de obsessão, mortes e manipulação. Só que dessa vez, o roteiro, para chegar no fim da história, ele teve que virar a chave. Sabe aquela romantização que rolava em torno do Joe, principalmente na primeira temporada? Uma ideia, ele só quer encontrar um amor? Então agora a série vai escancarar o quanto isso é perigoso. Finalmente mostrou para o público de uma forma clara que a mensagem principal é sobre a violência doméstica e o feminicídio. E não vai ser mais de uma forma relativa, mas de uma maneira explícita. E vocês vão ver que tem uma cena muito marcante nessa quinta temporada, que vai ter um diálogo em que duas personagens vão conversar sobre como é se relacionar com o Joe. E a personagem vai acordar que ela estava em um relacionamento abusivo. Existem muitos homens como o Joe que faz a mulher se sentir especial, protegida e amada, mas na verdade ela está sendo dominada e aos poucos perdendo a sua liberdade. A personagem da Kate, apesar de lembrar muito da Love, ela vai se surpreender bastante, porque ela não vai ser aquilo que eu estava pensando que ela seria, e por conta disso, a série vai abordar crises no casamento, quando você se casa com uma pessoa que você pensou que era diferente, ou iria mudar por sua causa. E outro tema que é abordado é a criação de filhos, com a introdução do Henry, e como traumas dos pais também interferem na forma que os filhos vão ver o mundo. Tanto o Joe quanto a Kate eles tiveram infâncias pesadas, e agora com o Henry, a série vai mostrar como esse ciclo pode se repetir se ninguém quebrar ele. Tem até uma crítica clara sobre a falta de terapia e o diálogo dentro das famílias. E eu não vou contar o final do Joe porque eu não quero dar spoilers, mas eu posso dizer que não era um fim que eu estava esperando por conta daquele arquétipo de uma doença que sempre vence. No final, vai mostrar em uma narração que talvez o problema esteja na sociedade. Muitas mulheres se apaixonam por homens com comportamentos agressivos e romantizam isso como uma forma de proteção. Vai ter uma personagem que se apaixonou pelo Joe e gostou da ideia de ter um homem que mataria para proteger ela. E quando o Joey deu uma entrevista, muita gente começou a escrever no Twitter que isso era a coisa mais romântica do mundo. E por isso tudo que eu discuti com vocês, a gente vai ver que o personagem de Joe é a mistura de um monstro com um homem romântico que vai até o fim do mundo para proteger a sua amada. E por isso ele se tornou a figura de um anti-herói que conquistou milhões de pessoas no mundo. E essa é uma narrativa perigosa, tanto que vocês podem ver nos jornais o tanto de cartas românticas que um serial killer recebe de mulheres com fantasias. No geral, eu achei muito relevante essa última temporada pra gente ver os lados negativos. Foram mostradas todas as personagens mulheres que perderam suas vidas em relacionamentos tóxicos com o Joe, que se disfarçava de amor. Eu consegui entender que o problema não é a série em si. Joe é apenas o reflexo das pessoas, da cultura machista, das redes sociais, das leis, da justiça que não toma medidas cabíveis para a proteção de mulheres. Quantas mulheres não pediram uma medida protetiva e que não adiantou nada? Quantas mulheres não fugiram para outro país como a Marianne e foram perseguidas? Quantas mulheres não foram descredibilizadas até que o pior acontecesse? No final de contas, You não é sobre o Joe, é sobre você.
sobre como a gente vê esses comportamentos, romantiza certos traços e ignora os sinais. Agora eu quero saber o que vocês acharam dessa temporada. Deixa aqui nos comentários. Alguém também teve essa visão que eu tive? Se gostou dessa review, deixa um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.